Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mosquito. Aperte o sininho, se inscreva se você não é inscrito, porque hoje eu tenho uma convidada muito especial. Você vai ver depois da vinheta. Roda, meu filho! Ó, depois da vinhetinha que nós rodou aí, filho, hoje o negócio é interessante. Você que gosta de assuntos interessantes, você está no lugar certo. O nosso podcast está em busca de assuntos interessantes, enfim. E hoje nós vamos trazer uma coisa que está revolucionando o campo da saúde. Eu tô falando bonitinho hoje, eu tô legal. Tô bem, não tô, Casagrande? E é o seguinte, hoje nós vamos conversar com a doutora Alessandra Santos, que ela é especialista em assistência assistida, é isso? Terapia assistida com os cavalos e a natureza. Exatamente. Terapia assistida com cavalos e a natureza. Isso. Que palavra difícil. Primeiro, seja bem-vinda, doutora Alessandra. Obrigado, viu? Eu agradeço, Oh, que honra. É uma honra estar aqui com você. A honra é minha, porque hoje a gente vai explicar para os nossos teles como que funcionam as terapias com equinos. Falei certo agora? Falou. Falei. É um cavalo que está falando. Um burro. Mas hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, porque as pessoas não têm dimensão do tanto que os animais podem nos auxiliar em diversas patologias, não é isso? Exatamente. Só que essa terapia, além dos cavalos, eu uso também o ambiente de natureza. Por isso que o nome é tão grande assim. Exato. Fala de novo. É terapia assistida com os cavalos e a natureza. Deus o livre, que tamanho de palavra. É. Olha, que legal. Ô, doutora, primeiro a gente vai entender de onde você é, minha filha. Fala. De que lugar que você nasceu, como é que surgiu essa coisa da terapia com os animais, com os cavalos. É uma paixão de criança. Me explica um pouco sobre isso. Eu nasci em Osasco e desde pequena... Ah, você não é do mundo rural, não? Não sou. Eu sou e não nasci no mundo rural. Então, mas eu achei que você tinha nascido no mundo rural. Sim, é verdade. Mas eu amo o mundo rural, tanto que agora eu moro no interior. Ah, que legal. Então, eu sempre fui apaixonada por cavalos desde pequenininha. Desenhava cavalos e sempre apaixonada também por pessoas. Com muita curiosidade para saber como que o ser humano funciona, como que funcionam as emoções. Então eu vivia lendo coisas, assistindo e sempre envolvida com esse interesse pelos cavalos e o ambiente de natureza. E aí eu fui crescendo, não morando sempre na cidade. Uma época eu fui para a Bahia, fiquei morando ali com a minha avó. E assim, foi sensacional. Foi onde que desabrochou total. Nossa, foi sensacional. É. E aí eu tive mais ainda esse contato com os cavalos, com os ambientes de natureza, desabrochou ainda mais. Foi por isso que vem a paixão por esse estudo. Porque isso é um estudo, né, doutor? É um estudo que começou pelo estudo da psicologia, porque eu sempre me interessei em saber como que funciona o ser humano, a saúde mental, emocional. Fala a verdade, o ser humano é uma coisa muito difícil, não é? É algo complexo, é uma máquina complexa. Trem difícil o tal do ser humano, hein? Deus o livre e guarde. É uma máquina complexa e extraordinária. Então, dentro da psicologia sistêmica, que foi o que eu fui estudar, porque eu fui estudar o ser humano desde a barriga da mãe até o finalzinho do ciclo. E aí foi maravilhoso ir fazendo essas descobertas. Então, hoje eu fui trabalhando com a psicologia, sempre olhando um nível macro, sistêmico, familiar, o meio. Então, eu sempre me interessei em estudar a cultura, onde a pessoa estava inserida, o meio onde a pessoa estava inserida. E aí, junto com isso, o gosto pelos ambientes de natureza e os Aquela animais. coisa da roça, do agro, que eu costumo falar o agro. Eu também sou da roça. Então, sou criado de trupicar e arrancar a unha jogando bola na beirada do corpo. Então, eu sou desses aí. Essa coisa do agro foi se misturando com a coisa da psicologia sistêmica. Sim. Para quem não conhece, o que é a psicologia sistêmica? A psicologia sistêmica é uma linha da psicologia que olha o ser humano dentro de todas as instâncias. Então, leva em conta ali a questão familiar, o meio onde ele está inserido, e vai olhar as questões dentro de um campo macro, um olhar bem mais ampliado.
E aí, dentro dessa linha, eu fui ampliando cada vez mais o meu olhar. Tá. E nessa conexão com a terra, com a água, sempre gostei muito de estar próximo à água, às cachoeiras, né? E estudando os elementos. As crianças especiais, elas também me ensinaram muito sobre os elementos. É mesmo? Porque atendendo em ecoterapia, a criança parava para sentir o vento, a criança parava para perceber o sol, Caramba. a criança parava para ouvir o barulho do passarinho. A sensibilidade, colocando o pé na terra. Então, tinham crianças, por exemplo, com hipersensibilidade, que tinham dificuldade de colocar o pé na terra, e eu ia trabalhando isso junto com uma equipe, essa de sensibilização, e outras crianças queriam mergulhar na terra. Então, eu fui agregando tudo isso. Hoje, a terapia assistida com os cavalos traz o trabalho da saúde mental, emocional e o desenvolvimento do humano, Aham. junto com o cavalo como contribuição, todos os elementos da natureza, terra, água, o sol, o vento, tudo isso dentro da terapia agrega, e todos os animais que estão ali junto fazendo esse movimento. É uma terapia que traz as pessoas num processo muito ativo. Então, a pessoa não é passiva dentro do tratamento. Ela não espera. Então, a terapia assistida com os cavalos no meio da natureza é uma terapia do movimento. Assim como o cavalo. O cavalo, ele é puro movimento. A natureza, você olha para ela, ela tem uma harmonia. E tudo se movimenta. É mesmo. Então, quando eu Tudo trago... ligado. Está tudo ligado, conectado em movimento. Então, quando eu trago a pessoa, a família ou os grupos, um movimento muito extraordinário começa a acontecer. E aí eu agrego todas as ferramentas que eu estudei. As Entendi. ferramentas da psicologia, as ferramentas frequenciais quânticas, tudo que o cavalo me ensinou, né? Toda a psicologia do cavalo, tudo que eu fui buscar. Ah, é? Tem uma psicologia para o cavalo? Tem, é muito importante você saber como o cavalo sente, como o cavalo se comporta. Eu estudei na Conexão Equestre, uma escola maravilhosa em O que Bragança é conexão Paulista. equestre, minha filha? É uma escola maravilhosa em Bragança Paulista, Ah, que me ensinou tudo isso sobre a questão da psicologia do cavalo. Então, na natureza também tem os pássaros, tem Que- os elementos, então tudo isso agrega. Ah. Dentro da terapia assistida com os cavalos, é diferente do ambiente onde a pessoa ela não tem muito movimento dentro do processo da terapia. A terapia com os cavalos é tudo movimento. Então, desde o começo, as meditações, o movimento ali junto com o cavalo, escovação, o trato. Ah. A gente mexe com a terra, por isso que não é só com o cavalo. Entendi, porque pra mim era só montar nele ali. Não. Tem diferença disso, então? Sim. Na terapia assistida, tem todo um processo que vai desde o movimento a você mexer com a terra, plantar, colher, tudo de forma terapêutica. Entrar na mata, a gente entra na mata, tem as trilhas, tudo dentro de um propósito Gente, eu não terapêutico. sabia que trabalhar na roça dava tanto resultado assim, não? O Rogério foi lá experimentar. Ele foi? Foi. É, não resolveu muito não, viu? Pode voltar. Ele foi lá conhecer, foi muito especial a visita dele. Caramba, mas me explica por que tá... Qual a diferença? Por exemplo, tem um tratamento que você fica em cima do cavalo, a pessoa... A ecoterapia. É, você ecoterapia. disse. Isso. Para essa que você pratica, qual que é a Isso. diferença? A ecoterapia é uma terapia que trabalha, tem a montaria no cavalo. A ecoterapia, ela foi criada pela ENDE Brasil, né? Associação Nacional de Ecoterapia. Sei. E é um trabalho maravilhoso que auxilia no desenvolvimento de crianças especiais, de pessoas com algum tipo de deformidade, até que sofreram acidentes, reabilitação e tudo mais. A ecoterapia é uma equipe multiprofissional que trabalha. Tá, Então, profissionais da saúde e educação. tá. Então, tem o equitador também, tem ali o psicólogo,
que vai estar junto com o fisioterapeuta, com o pedagogo, né? Vai entrevistar a família do praticante. Na ecoterapia, o atendido ele é chamado praticante, não é chamado paciente. E aí, essa equipe multiprofissional vai fazer todo um alinhamento estrutural de como trabalhar com a criança dentro da ecoterapia. E dentro da ecoterapia, de acordo com tudo que a criança precisa para se desenvolver, é claro, já vem ali com um pedido médico. Foi autorizado pelo médico primeiro. Depois, todos os profissionais se unem, fazem essa avaliação e a criança começa ali, a criança, o adolescente ou o adulto, a prática da ecoterapia. Entendi. E para que você pratica, a diferença é quase que total, é oposto, né? Parece. A terapia assistida com os cavalos, a ecoterapia também é uma terapia que desenvolve também o campo emocional, mas tem uma equipe multiprofissional. A ecoterapia, por exemplo, na terapia assistida com os cavalos, eu tem essa mesma equipe, não? Não, eu dirijo esse trabalho como psicóloga e eu trago parcerias também de outros profissionais. Como, por exemplo, dentro do processo de desenvolvimento, a terapia assistida, ela trabalha, além da saúde emocional e mental, trabalha a reconexão da pessoa ao meio de natureza. Trabalha a reconexão dela, a essência dela. Para a pessoa se reconectar com a essência, ela vai se reconectar de volta com a natureza, com os animais. Porque a gente foi perdendo essa conexão. Então, eu trago parceiros. Então, tem biólogos, tem educadores, tem estudiosos de abelhas, de minhocas, de aranhas, tem estudiosos da agricultura, tem gente da culinária, tem um pai e uma mãe que traz ali o dom para a música. Então, dentro de uma imersão da terapia, essa pessoa ela é convidada dentro do dom dela. Então, a terapia assistida com os cavalos e a natureza, da forma que eu trabalho, vai agregando os saberes. Entendi. Então, todo mundo é medicina. As pessoas que participam, o cavalo, o ambiente. Doutora, hoje o mal do século, a doença do século é o autismo, não é? Você concorda com isso? Sim, uma das, né? É uma das. Acho que é uma das que mais está aflorada ultimamente. Por conta do nosso... Vamos dizer, o meu, e até o seu não, que você é toda zen e tudo, mas meu, do Adriano, do Casagrande, todo o processo, o mundo ficou mais rápido e você tem que se tornar mais rápido e as crianças também têm que vir mais rápido, tudo mais rápido. Então fica meio deslocado. Você tem algum caso de autismo que você conseguiu curar na ecoterapia, na assistida? O autismo é uma deformidade neurológica, né? Não é um processo que você fala que tem cura, é um processo de desenvolvimento. A criança autista, ela tem uma forma diferente de funcionar. E aí, nós, profissionais, educadores, pais, mães, famílias, vamos aprender essa nova forma de funcionar. São crianças, adultos e adolescentes extremamente sensíveis que funcionam de uma forma diferente e vêm para nos auxiliar a esse respeito para com eles, né? Então, é uma forma diferente de funcionar. Eu aprendi muito na ecoterapia, eu e uma equipe maravilhosa que trabalhava junto comigo, atendíamos muito crianças com necessidades especiais, com TEA, e assim, o desenvolvimento junto ao cavalo é muito especial, mas não é só o cavalo, né? A família, aquele apoio das famílias, a união das famílias, a participação da família. Traz todo mundo para dentro. Dentro dos processos. Então, a terapia assistida com o cavalo não é ecoterapia, mas vem as crianças também com um espectro autista. Isso, junto com a família. Geralmente eu atendo a família, né? E o desenvolvimento é ótimo. Por quê? Porque tem a intenção forte da família, o amor, a abertura da família de entender e compreender essa criança, de entender
como a criança funciona e que veio nos ensinar. Por exemplo, são crianças que trazem muita sinceridade e verdade na alma, né? Coisa que a humanidade hoje está muito falha, não é verdade? Então, essas crianças, elas mostram essa verdade. Elas mostram também o grau de sensibilidade. Por exemplo, uma criança que tem muita sensibilidade, se você expõe ela, você gera uma ansiedade nela. Percebe? Então, é uma forma de funcionar. Nossa, a criança está brava, a criança está muito nervosa, a criança entrou em crise. Por quê? Porque o tempo limite dela não foi respeitado. Então, por que a terapia assistida com os cavalos é importante, além da ecoterapia, que é uma outra modalidade? Porque traz a criança para o ambiente da natureza junto aos animais. E o cavalo é um animal que organiza muito essas crianças. Organiza a gente como pessoa, né? Organiza, porque no dia a dia, nas correrias, a gente se desorganiza. O cavalo, ele trabalha... Esse é real mesmo. A gente fica Não todo bagunçado, né? Exato. Então, por que o cavalo organiza? Ele traz um campo frequencial muito forte através da frequência do coração, do cardíaco. Isso já é cientificamente comprovado. E o cavalo, à medida que você, só de manusear ele, você não precisa nem montar, ele já vai mudando o seu campo de frequência. Caramba! Você já vai se sentindo diferente. E a montaria é importante por quê na ecoterapia? Porque quando o praticante ele monta no cavalo, o movimento do cavalo ele é tridimensional. Ele se movimenta para frente e para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, e ainda faz o movimento Quando tinha parado para pensar, é verdade. É. A hora que ele tá andando, né? Sim. É. E ali ele estimula os nossos processos neurais, ele alonga a nossa coluna. Então, muita criança com o PC, paralisia cerebral, por exemplo, consegue se desenvolver a postura. Porque ele vai fazendo a pessoa ir junto. Exato. Fortalece tronco, fortalece cabeça, né? Então, assim, uma coisa que eu quero deixar aqui, né, aproveitando, é que como é importante que cada um conheça mais sobre o autismo e sobre os outros espectros. Porque, assim, tem muita coisa para o ser humano aprender, como, por exemplo, sensibilidade, verdade, harmonia e respeito do limite do outro. São essas coisas que essas crianças nos ensinam. Elas vieram para nos ensinar isso. Ensinam muito e demais. E elas são totalmente conectadas com a natureza e os animais. E elas puxam a gente para essa valorização e validação dos elementos que vivem e a gente nem percebe. Verdade. O elemento vento está o tempo todo aí. Soprando, a gente não sente. Soprando. Elas agradecem, elas fecham os olhos, elas sentem. O elemento água, como a minha mãe que estava ali valorizando a água, né? Eu vi. Que deu aquela aula pra gente ali. Me deu um tapa na cara. Né? É isso, porque a criança, nós também, quando você mexe com a água, você se acalma. Eu atendo pessoas que às vezes trazem aí o transtorno de ansiedade. A primeira coisa que eu falo é: tá na organização, por exemplo, numa empresa, sai, vai no banheiro e deixa a água cair no seu braço. Respira fundo, olha os elementos. Sente o elemento ar, deixa a água cair, molha a nuca, a terra, sente o pé no chão, que já já você vai voltando. Então, olha a importância dos elementos. E as crianças especiais, as crianças com autismo e outros tipos, né, de questões, elas me ensinaram isso. E foi assim que nasceu a terapia assistida com os cavalos. O meu amor pela psicologia, pelas pessoas, pela família. Então, eu sempre tive um foco muito forte com família, né? Então, mesmo quando eu atendo uma pessoa sozinha, eu sempre tenho o olhar familiar, o olhar do coletivo. A família toda agrega, a família toda recebe o resultado. Os cavalos maravilhosos, porque o contato com ele, tudo começou do meu contato com eles.
eu saía de Barueri e ia para as hípicas no interior. E aí, trabalhando a minha própria saúde emocional, porque eu sempre fui uma buscadora, eu percebi que toda vez que eu estava com um cavalo, eu tinha um insight. Às vezes, dentro do consultório, fazendo a terapia, eu não tinha um insight. E às vezes eu só estava ali, deitada no cavalo. Depois que saiu do consultório, que você começou a perceber isso. Sim, aí eu estava fazendo essa experiência comigo. E desde o começo, eu pedia para as pessoas, vão para uma hípica. Eu indicava. Eu atendia as pessoas e falava, leva a sua criança lá na hípica. Leva ela lá para o meio da natureza. Desde que eu iniciei. E aí, há 4 anos atrás, uma família de Votorantim, eu pedi para ir numa hípica. Não, Ale, a gente não vai mais sozinho, agora você vai com a gente. E eu atendia no consultório. Eu tinha o consultório todo montado em Barueri. E aí, o que aconteceu? Aí que eu conheci a hípica São Roque. Onde você faz o trabalho. E fiz esse trabalho com essa família. Foi a primeira família que você fez? Foi a primeira família que eu fiz presencial junto. Eu sempre pedia para a família aí ter o contato. E mesmo assim, já agregava. A família já... Que legal. As pessoas já conseguiam se desenvolver. Que legal. E aí, a partir daí, só foi evoluindo e eu fui agregando outras ferramentas. Você falou que a família é muito importante. O que você acha que está faltando hoje para as famílias? Tô falando macro. Sim. O que você vê hoje das famílias do mundo? Vamos falar do Brasil, do mundo, que tá tudo uma bagunça. Pai briga com filho, não sei o quê, não sei o quê. O que você acha que está faltando muito esse contato com a natureza, que você prega pra gente aqui, que é uma coisa muito válida, que é essa coisa de sentir os elementos e tal. Você acha que a família... Tá faltando o quê para eles hoje? O que falta hoje? Primeira coisa é a comunicação. Porque as pessoas não estão se ouvindo. Tá escutando? Parentada, tá escutando? A comunicação. E o que acontece? Por que eu trago a terapia para a natureza? E aí não é só o cavalo, a natureza ela é extremamente importante. Porque você se reconecta de volta. Isso você chegou no ponto que eu queria. A pessoa pisa na hípica, começa a Fica leve. Entra em harmonia. E aí eu começo a trabalhar ali, seja individual, seja em família, as pessoas começam a se escutar. E é verdade E isso. muitas famílias falam um para o outro, nossa, por que você nunca me falou isso, por exemplo? Né? Ou a pessoa fala, nossa, eu sempre ouvi isso, mas eu não estava ouvindo como eu estou ouvindo agora. Então, assim, reconecta. A natureza, ela é a minha terra. Quando eu entro no ambiente de natureza e eu me conecto com os animais de forma respeitosa, isso me reconecta novamente. Né? Então, por isso a terapia assistida com os cavalos e a natureza. Para devolver a pessoa de volta para ela mesma. Então, é algo muito tranquilo e sutil. A pessoa chega na hípica, tem um ambiente todo preparado para ela, todo harmonioso. E passo a passo eu vou movimentando junto com as pessoas. Elas não sentem que está numa terapia. Tem pessoas da família que são resistentes, muitas vezes nem sabe que está indo para uma terapia, adora. E o que acontece? Depois são vários insights que se abrem. Porque natureza e animais é medicina. E isso junta com a nossa medicina, que é a intenção. Qual é a minha intenção de ir para esse lugar? A intenção é uma ferramenta forte também que eu trabalho dentro das terapias. A intenção? Intenção. Me explica mais, eu não... Intenção é a energia que eu estou colocando, por exemplo. Por que eu quero dar esse copo de água para você? Qual é a minha intenção? É eu começar a perceber, ter clareza da minha intenção. Entendi. Né? Muitas vezes, as pessoas fazem as coisas no piloto automático. Verdade. Ou colocam uma intenção que não é positiva. Eu vou dar essa água aqui para ele para eu conseguir alguma coisa Então dele. vai de encontro com esses coaches hoje que estão vendendo aí, né? Tem um aqui até presente, né, Adriano? Então vai de encontro com o que os coaches pregam, que é a coisa da positividade, daquilo que tem que acreditar mais. Você acha que bate um pouco de encontro essa coisa da intenção? A intenção é algo ainda mais profundo. A intenção é ainda algo mais profundo. Qual é a minha intenção de ter saído da minha casa e vindo até aqui encontrar você? A minha era encontrar você. Né? Aí, ó.
percebe? E agregar para muitas pessoas, para Exatamente. muitas famílias. Era a minha intenção. Então, você tá atento à intenção que você está colocando. Ter essa atenção. E essa atenção muda tudo dentro do campo da comunicação. Muda mesmo. É uma medicina também que movimenta dentro do campo das famílias. E muita gente não se importa com isso. Isso é válido, porque eu trabalho com música, mas eu sou, como se dizer, eu sou um médio, um pequeno empresário. Né? Eu, mas o Casagrande, o Adriano, nós temos muitas coisas juntos. E eu comecei a notar de uns tempos para cá, isso eu vou chegar no que você está falando. O uso que eu fazia muito no automático. Vou fazer uma reunião com ele, aí eu já não montava uma intenção. E eu passei a montar uma intenção, quando eu fosse fazer o meu podcast ou o programa de TV, de me divertir. E está funcionando. Exato. Meu trabalho virou outro. Eu toco, quando eu estou tocando, eu toco com mais alegria, eu passo mais energia para as pessoas. Eu acho que não conhecia disso, mas chegou nisso aí que você está falando. Sim. Então eu acho que é válido mesmo. Válido. E a intenção é um ato de respeito para com você e com o outro. Exato. Né? Porque a intenção, ela é uma virada de chave. Ela muda muita coisa. Muda Então, mesmo. Antes das pessoas irem para o encontro da terapia assistida com os cavalos, eu sempre trabalho isso. Qual é a sua intenção? O que você escolhe movimentar dentro de você? Você nem precisa me dizer. E aí a pessoa, ela começa a trabalhar essa intenção. Eu mando meditações. Né? Ah, é? Mando meditações. Que legal. E a pessoa, ela começa a se conectar. Quando ela chega no ambiente, tudo preparado, os cavalos, a natureza, toda aquela movimentação bonita, né? A mesa do café, né? Tem um cafezinho, vou lá mesmo, hein? Aí eu vou. Né? A mesa do café com as frutas, todo aquele trabalho com a terra de você plantar, depois você colher o que você plantou, tudo isso vira chaves. E eu percebo que os resultados, muitas pessoas começam a me falar, elas se preparam para vir para o encontro, ali tem a movimentação e depois do encontro com a terapia, depois do encontro com os cavalos, muitas coisas começam a se abrir dentro do sistema emocional da pessoa. Muitas mudanças. Verdade. Então, a pessoa é ativa dentro do processo dela. Eu fui a mediadora, ali junto com o cavalo e o ambiente. Você só foi a mediadora do negócio, né? Eu fui a mediadora e vai abrindo vários insights depois, vários movimentos, vários Ele me escreveu aqui, ó. Pergunta do caso de 2 crianças que perderam a mãe e o pai te procurou para te pedir ajuda. Conta um pouco dessa história. Teve um caso que eu atendi que me marcou muito, que foi o primeiro que eu atendi junto aos cavalos, que foi um caso de luto. Foi o primeiro? O primeiro luto junto com os cavalos. Tá. Eu já tinha atendido vários lutos. No período da pandemia foi bem desafiador, porque eu atendi muitas famílias com luto de mãe. Famílias que perderam a mãe, crianças pequenas, né? Então, eu atendi muito isso. Foi uma época, assim, muito desafiadora. Foi muito desafiador para mim também. Então, eu me conectei muito com a minha espiritualidade ali, pedi muito, muito auxílio, porque foi bem desafiador. E esse primeiro caso que eu atendi junto com os cavalos foi muito especial, porque chegaram essas crianças, tinha pouquíssimos dias que a mãe, né, não estava mais com elas. O pai pediu ajuda e veio com as crianças. Coitado, desesperado, né? Exato. Então, era um menino mais velho, de 8 aninhos, a filhinha de mais ou menos uns 3 aninhos. E eu fiz toda a movimentação como eu faço dentro das terapias, do acolhimento da família, mas junto com o cavalo. Então, as crianças vieram com o pai, né? Eu fiz o acolhimento, eu pedi que o pai trouxesse brinquedos que eles gostavam que a mamãe deu, uma roupa com cheirinho da mamãe, as fotos de família, né? E o pai foi maravilhoso, o pai trouxe tudo isso. E que pai, hein? maravilhoso. E aí eu acolhi na mesa do café,
fui pro redondel junto com as crianças e o pai. E aí a gente fez essa movimentação com a montaria. Não uma montaria da ecoterapia, Mas uma mas montaria mais... aquela da criança se conectar. Primeiro se conectou junto com o pai fazendo a escovação. Depois a criança deitou no Que da cavalo. hora. As crianças dormiram em cima do cavalo, sentindo um Que quentinho, na- sentindo a respiração, sentindo a mastigação, tudo isso conectando, né? A mastigação do cavalo traz uma paz, uma calma, aquele quentinho, o coração. Então, Aí foi acalmando elas. muito. E aí eu fui movimentando com o cavalo, o pai ali sustentando. E quando a gente saiu ali do redondel, eu sempre entro depois na mata junto com as famílias. Tem uma mata muito bonita na Ípica São Roque. E por que a mata? Porque eu fui estudar a importância das árvores, que não é só liberar oxigênio, não é só dar os Aham. frutos. As árvores são terapeutas. Por isso a importância da preservação, do respeito e tudo mais. Então, quando você sai do movimento com o cavalo e entra na floresta, tudo aquilo que o cavalo movimentou em nós, porque o cavalo espelha e traz para cima, né? É meio Ele que mostra. ele joga. Isso, ele mostra. Ah. Então, a gente se percebe muito diante do cavalo. Não tem como. Ele é um espelho, assim, nítido, maravilhoso. Não tem como eu me enganar. Uhum. E aí sai daquele movimento e entra na mata, aquilo expande. Você sente que a sua mente vai se abrindo. E aí eu fui, junto com as crianças, com a cestinha, o pai junto, para colher alguma coisa na mata. E aí, quando eu percebi que tinha uma égua na frente, na porteira, esperando a gente. E eu nem sabia que ela ia estar lá. E aí eu fui andando e eu percebi que aquela égua estava ansiosa. Ela se movimentava, Que da ansiosa hora. com a chegada das crianças. E aí eu me aproximei mais junto com as crianças, abri o portão, as crianças ficaram assim comigo, uma do lado, outra da outra. E eu abri, e a égua ali, e aí eu levei as crianças para ela. E aí a menininha, a primeira criança, a égua, abraçou ela assim com a cabeça. Mentira. Sim, eu tenho. Que legal. Foi muito maravilhoso. E abraçou, e ela ficou lá dentro, ela abraçou também. E foi uma cena linda. O pai me olhou do tipo, cavalo faz isso? Né? Ele ficou totalmente emocionado. Um menininho de 8 anos que tinha um pouco mais de medo do cavalo ficou assim olhando. E aí depois a menininha saiu, o menininho foi e abraçou a égua abraçou ele do mesmo jeito e ele ficou falando, nossa, ela me ama, que maravilhoso, assim. E foi emocionante. E aí a gente ficou ali um tempo com ela, né? E saímos, e assim, aquela égua foi extraordinária. Foi assim... Você acha que tem algum movimento espiritual nisso? Porque tudo que mostra pra gente parece que foi. Tudo... Parece tipo a mãe vindo abraçar eles. Sim, exato. Vocês perceberam isso também? A espiritualidade, ela é maravilhosa e está em tudo. A espiritualidade está em tudo, né? Que legal. Está na ciência, está nos movimentos, está nas terapias. E, com certeza, ali... Teve por um isso movimento. que a natureza é maravilhosa, por isso que é importante a gente voltar a se reconectar. Isso pode ser até num parque, numa grande cidade. Teve ali um movimento, sim, né? Da espiritualidade, das intenções, né? Porque, assim, o amor, né? O amor que envolve todo mundo, que envolve as famílias. Deus é o amor, então... Com certeza envolveu aquela égua que deu aquele abraço materno nas crianças. E depois a gente saiu dali, continuou se movimentando. E aí eu e as crianças e o pai fomos para uma árvore, que é uma árvore também que já morreu, mas continua sustentada, que tem outras arvorezinhas embaixo, e sustenta outras plantinhas. E aí eu fui trabalhando com as crianças ali, e elas movimentando, fazendo pergunta, né? Trazendo ali que a mamãe não está ali no físico, mas a mamãe, ela continua na energia, no amor, enfim. E as crianças foram ressignificando. Depois a gente encerrou no lago. Encerrou na frente de um lago, eles me mostrando a foto da mamãe, o papai falando
de como foi o nascimento de cada um deles, como ele e a mamãe ficaram felizes, os brinquedos, o cheirinho da mamãe. E nós fizemos toda uma movimentação ali que foi muito mais fácil depois desse encontro com os cavalos. Então, eu senti nitidamente a diferença. Foi uma abertura, né? Ele abriu e você... Como os cavalos e a natureza facilita para mim o auxílio a essas crianças e a essas famílias, né? Então, os cavalos, eles são terapeutas. A medicina da natureza é terapeuta. Os elementos são extremamente importantes. Então, as pessoas que saem, por exemplo, depois disso, o pai me falou, as crianças, elas acordavam de madrugada. Ficaram quanto tempo? Nenhuma sessão, o pai me Aconteceu falou... isso tudo em uma sessão? Em uma sessão. O pai, elas acordavam gritando de madrugada, porque quando uma criança acorda de manhã, quer quem? A mãe. A mãe. E a mãe não estava. E a mãe então, não estava. Assim, elas já não acordavam mais gritando de madrugada. E elas aprenderam, que o pai também aprendeu, que todo mundo tinha que falar do luto, tinha que chorar, falar da saudade, abraçar um ou outro, buscar, né? Então, o cavalo, eu sou apaixonada por esses mestres, eu agradeço demais. E toda a natureza, eu estudo muito hoje as árvores e os elementos. Sim. Cada vez que eu estudo, eu fico mais apaixonada, né? Estou escrevendo sobre isso, né? Oxe, já quero comprar o livro. Estou escrevendo. É muito importante que as pessoas saibam e é muito importante que as pessoas se coloquem nessa disposição. Quem sai de uma imersão começa a plantar plantas, começa a sentir o vento de uma forma diferente, começa a respeitar mais a água, começa a respeitar mais os animais, não passa mais por uma árvore sem entender a importância dela, né? Não deixa mais um lixo ali, porque sabe da importância do elemento terra e de todo o trabalho que a terra faz para sustentar a gente, para nos nutrir. Então, terapia assistida com cavalo mostra que a saúde mental e emocional passa pelo respeito. O respeito não só pelo ser humano, mas o respeito pelos animais, o respeito pela natureza e por todos os elementos. Eles continuaram, a família continuou ainda a fazer... Depois foram Quanto algumas tempo que eles sessões. ficaram? Foram mais ou menos umas 8 sessões. E ainda você tem contato com essa família? Sim, tive contato. Teve? E como eles contato. estão? Estão bem, estão caminhando bem. Já tem... porque foi na pandemia, já tem quantos anos isso? Já tem já 5 tem um anos. Tempo, 5 anos. Foram As crianças dos meus primeiros atendimentos. Eles já estão grandinhos já, então. Já estão grandinhos. Também, junto aos cavalos, processos de... Eu atendi muitas situações de abuso, traumas, assim, terríveis. Me conta uma história dessa aí, mas depois do intervalo. Você me conta? Conto, sim. Tá bom, então. Bem-vindo a Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde.
Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de Medicina Preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. MedSenior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Bom, meus amigos, você viu aí o recadinho da MedSenior. Você já pensou em viver sua melhor idade com mais saúde? Qualidade de vida e atendimento especializado? A MedSenior é o plano de saúde feito especialmente para quem tem mais de 40, enfim, tá chegando ali naquela idadinha. Tem um atendimento humanizado e completo com cobertura nacional, profissionais altamente qualificados e uma estrutura preparada para cuidar de você. A MedSenior está ao lado em cada momento da sua jornada. Cuide bem da sua saúde, cuide com quem entende do assunto. Acesse o site da MedSenior, www.mediceno.com.br, e veja todas as opções para você. Saúde é o que importa, o resto a gente toca, meu filho. Vamos lá, né? Você sabe disso, né? Saúde é o que importa, o resto a gente vai levando. Sim. Não é isso? Você falou um assunto que está em alta, um assunto muito ruim, horrível, que é a questão do abuso e desses caboclos aí, desses maridos que estão assassinando as mulheres, não sei o quê. Você teve casos desses, então? Desses tipo? Casos de abuso, infelizmente, né? É que é muitos infelizmente casos de abuso. mesmo. Exatamente. E dentro... Ai, desculpa, eu me enrolei. Não, vamos embora, fala. Porque realmente é complexo, né? É um assunto difícil, né, doutora? Exatamente. A gente até se enrola, né? Infelizmente, chegam pessoas de todas as idades, crianças, adultos, que sofreram abusos de todas as formas. E, infelizmente... Teve algum caso surpreendente para você? Assim, que te marcou? Então, o que teve, sim, de pessoas que eu atendo, porque eu também faço o atendimento online, uma moça, que eu não vou falar o lógico, caso, não claro deve. que não, mas eu vou trazer Mas você faz um relato. quanto foi importante a terapia assistida com os cavalos e como foi um marco. É uma pessoa do Brasil, né, que não é de São Paulo, mas que eu fiz os atendimentos online e convidei para vir para a terapia assistida com os cavalos. A pessoa veio um final de semana e fizemos a movimentação. E foi surpreendente. Ali eu vi realmente... Ela tinha sofrido abuso em casa? Sim, desde criança, né? Geralmente, infelizmente, o abuso é em casa, dentro da própria família, pessoas da própria família. Padrasto? Pessoas da própria família ali, né? Dentro do... Foram várias. Meu Deus. E aí, quando ela veio para esse processo com a terapia, a conexão, primeiro, o ambiente de natureza, reconecta. Então, traz um aconchego, um acalento. Porque a terra e a natureza é como se fosse um útero, é como se fosse um abraço. Deus fez a gente da terra, fez do barro. Exatamente. Então, isso é o mais terapêutico. Quando a pessoa chega no ambiente da hípica e encontra aquele ambiente acolhedor e nós sentamos ali na mesa, né, conversamos, tomamos aquele café da manhã e depois fazemos aquele movimento no lago, né? O movimento no lago é quando a gente trabalha ali todos os elementos e eu trago o acolhimento para essa pessoa junto. E depois o movimento com os cavalos, dentro dessa experiência que eu estou contando aqui, foi maravilhoso, porque o cavalo, ele veio até a moça, né? Ele estava ali junto, ele tocava, ele movimentava. Era uma pessoa que andava, né, de cabeça baixa, mesmo estando num lugar seguro, né? Porque essa questão é uma questão que faz com que a pessoa ela se recolha, né?
Então, Lógico, quando tá louco. Não tem nem o que medos, falar. né? Então, Põe a medo de tudo, né? Isso cria vários tipos de medo. Principalmente das pessoas, né? Exatamente. Então, o cavalo fez um movimento, assim, não tem como contar o movimento que o cavalo fez, porque é muito especial e é muito ali do momento. Mas o movimento que o cavalo fez com essa pessoa fez com que ela se erguesse, fez com que ela se movimentasse. Uma pessoa que confia muito em mim, confiou muito, porque tinha muito medo de cavalo. Chega muitas pessoas com medo Dos do animais. cavalo, porque também escutaram coisas, tem umas crenças sobre os animais. Por isso que eu passo como que o cavalo funciona, a psicologia, como que você respeita o animal, né? Enfim, e aí foi um movimento muito importante. Eu sei que a pessoa, ela sai do redondel sentindo como se a cabeça dela tivesse Liberado. aberto e tivesse saindo várias coisas da cabeça dela. Era o que ela me relatava. Alessandra, é como se eu sentisse que tivesse saindo várias coisas. E ela ficou uma semana relatando isso. Depois desse movimento, a gente entra na mata, né? E ela sente mais forte. Então, é um movimento respeitoso, sutil, que traz muito silêncio. A gente não falou sobre o tema lá. O tema foi tratado dentro do processo Tirou online. fora. E eu falei para ela, te convido, vamos se reconectar ali, vamos trazer. E não tem isso de conversar, conversa terapêutica, mas o movimento. Ela já veio conectada na intenção das curas Aham. e eu, a mediadora, junto aos animais e à natureza. Você conseguiu curar ela? Fazendo amor. Eu não curo ninguém, é a pessoa que se Não. cura, né? Então, Eu sou a mediadora. ela conseguiu se curar? Conseguiu, né? Conseguiu ressignificar e não ficar congelada, presa dentro do momento do abuso. Porque o que acontece? A pessoa que sofre o abuso, ela fica congelada dentro do trauma, porque é muito pesado. Muitas vezes a pessoa era uma criança que não tinha como se movimentar, não tinha o que fazer. Na inocência, e né? Congelou ali. O emocional fica congelado. O que aconteceu é, a pessoa não esquece, porque não dá para esquecer, mas ela conseguiu ressignificar e sair desse estado de congelamento emocional, vendo que a vida dela agora era além daquele momento traumático que ela viveu. E quando ela sai daquele momento traumático e começa a ir para a vida e ver, nossa, mas tem coisa tem isso legal. aqui, tem aquilo outro. Nossa, eu fiz isso, eu conquistei. Nossa, eu venci. Mesmo depois de tudo isso que me aconteceu, eu venci, eu consegui, eu mereço viver, eu mereço me relacionar. Então, a pessoa, ela consegue ressignificar. E uma coisa que você falou é importante, porque dentro das terapias, as pessoas são as suas próprias curadoras. Eu ia falar isso agora. Você falou uma coisa As legal. pessoas- Eu não curo, quem cura é você mesmo. Exato. Uma coisa importante é isso. A terapia assistida com os cavalos e a natureza empodera as pessoas A dentro se do curarem. processo delas. Ah, Então, eu medio e trago a força da intenção. A pessoa, ela identifica e ela começa a trabalhar a intenção. Ela sai da terapia e ela leva a força da intenção para a vida. Une a intenção, mais os animais, mais a natureza e o respeito que eu estou criando comigo mesmo. Eu aprendo a me comunicar comigo, porque a natureza e o cavalo, ele trabalha uma comunicação não verbal. E ele me ensina a me comunicar com ele. E aí eu começo a me comunicar comigo também. Quando a pessoa começa a se comunicar com ela, a comunicação dela com a vida e com as outras pessoas melhoram. Então, eu começo a ter mais respeito comigo, mais respeitar o respeito próximo. com você. E as pessoas começam a entender qual é o limite. Qual é o meu limite, qual é o limite da pessoa. E começa a comunicar isso. Porque na situação de abuso, muitas vezes, a pessoa perde a noção também de como mostrar para o outro qual é o limite dela. Quem viveu o abuso em si também. concordo. Então, Eu a acho- pessoa começa a fazer as pazes de volta com o corpo dela, a se comunicar com ela Sim. e a se comunicar com o meio. E aí os cavalos e a natureza
são medicinas extraordinárias. Então, assim, eu só tenho que agradecer. Todos os processos de atendimento. Então, eu atendo pessoas do Brasil e fora, de todos os lugares. As pessoas sempre dão um jeito de vir para a terapia assistida com os cavalos. Sempre. Pelo menos para uma, duas, três sessões. Doutora, qual foi o caso mais impressionante que você pegou? Além desse, porque são impressionantes esses 2 relatos que você me deu aqui da Além Décio. desse, Assim, além desse, de uma moça que me ligou há 1 ano atrás, ela nem veio para fazer a terapia, ela veio trazer uma pessoa. Ela veio de Guarulhos e ela veio trazer uma pessoa. E aí eu falei para ela, olha, fica aqui junto com a gente, né? Você não precisa ficar à parte, fica aqui junto com a gente. E ela ficou. E na participação que ela fez ali, junto com o movimento do cavalo, o cavalo encostou nela e queria movimentar ali junto com ela e ficou. Tá. E ela com muito medo, Alessandra, pelo amor de Deus. E eu para ela, fique tranquila, né? E ela confiou muito em mim ali dentro do processo, muito tranquilo, muito sutil. E o cavalo ficou ali pertinho dela. Ela ficou assustada porque ele é grande, ela era pequena, mas o cavalo, ele é grande, mas ele é amoroso. Ele tem a percepção também. E aí, o que aconteceu? Depois de 1 ano, eu nem sabia, ela entrou em contato comigo. Alessandra, você lembra de mim? Eu não lembrava. Ela falou, eu trouxe a tal pessoa lá aquele dia. Eu, sim. Ela falou, primeiro eu te peço desculpas, porque eu demorei 1 ano para te falar isso. Mas ela disse que ela foi levar a pessoa, ela tinha uma dor na coluna, que os médicos já falavam que era dor crônica, que não tinha mais cura. E ela foi dirigindo com um incômodo muito grande. E aí ela falou, Ale, na hora que eu saí da hípica, que eu voltei, eu já achei estranho, porque já não estava mais sentindo tanta dor como antes. E essa dor, ela foi diminuindo, diminuindo, e eu fiquei 1 ano esperando a dor voltar. E ela não voltou. Não voltou. E aí ela estava entrando em contato comigo, porque ela queria que eu fizesse uma sessão com uma sobrinha dela de 21 anos, que tinha uma dor na coluna, que ela ficava toda travada, e os médicos também não descobriam o que era. E isso era psicológico? Emocional psicológico. Caramba. Com certeza. E no movimento com o cavalo, ela vendo tudo que estava acontecendo ali, se conectando com a intenção do que eu estava trazendo. Sei. O que aconteceu? Ela foi a curadora do processo dela. Porque ela estava lá, ela confiou em mim, então ela se entregou. Ela se entregou e o que estava pronto ali para ser movimentado nela foi movimentado. Porque os médicos não descobriam, é uma dor crônica, não vai sair disso, enfim. Fazia exame, não dava nada. Exato. Então, aí foi onde que... Poxa, é interessante o negócio, Ela né? foi a primeira pessoa, e depois a sobrinha veio também, né? É um caso surpreendente isso. Exatamente. Na época também, eu fiquei muito grata. Então, assim, os cavalos e o meio da natureza sempre surpreende. Eu já atendi pessoas que ali no meio da natureza, na frente do lago, parece que acordou naquele Dá um momento. tique. Sim, nossa, onde eu estava? Eu tô vendo tudo, eu tô ouvindo, eu tô sentindo os aromas. Principalmente depressão, né? Depressão parece que te cega. Gente que começou a chorar na minha frente, falando, eu estou sentindo sabores, os meus 5 sentidos, eles estão totalmente despertos, eu estou sentindo tudo. Então, é muito sutil. Não tem como eu falar como é. Não tem como. Isso é uma coisa que não tem como Você descrever. precisa ir até lá. Eu participo de todas, né? Já há alguns anos. Para mim, é cada dia algo diferente. É uma surpresa nova. Nenhuma imersão é igual à outra, porque também existem as pessoas que trazem as medicinas delas. Então, eu valido, eu falo, eu sou a mediadora. Vocês aqui também são medicina. Vocês são a própria força curativa. Uma coisa linda que acontece nessa terapia é isso. A pessoa sai do lugar de que não se empodera, que dá para o outro esse processo da cura, como você falou, o outro vai me curar. O remédio vai me curar. E não Na terapia com os cavalos, a pessoa, ela começa, ok, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso movimentar? Como eu posso ser mais ativo?
E a própria natureza traz isso. Então, eu sou muito grata por isso. E esse respeito que as pessoas começam a ter com os animais. Já que você gosta de natureza, eu vou trazer uma pessoa aqui que vai te trazer uma coisa muito legal. Você aceita? Aceito. Então, aguenta aí. Só vamos montar aqui. Bem-vindo à Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de medicina preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Bom, meus amigos, você viu aí o recadinho da Med Senior. Você já pensou em viver sua melhor idade com mais saúde? Qualidade de vida e atendimento especializado? A Med Senior é o plano de saúde feito especialmente para quem tem mais de 40, enfim, tá chegando ali naquela idadinha. Tem um atendimento humanizado e completo com cobertura nacional, profissionais altamente qualificados e uma estrutura preparada para cuidar de você. A Med Senior está ao lado em cada momento da sua jornada. Cuide bem da sua saúde, cuide com quem entende do assunto. Acesse o site da Med Senior, www.medsenior.com.br, e veja todas as opções para você. Saúde é o que importa, o resto a gente toca, meu filho. Bom, doutor, a gente falou que ia trazer você que é uma amante, uma pessoa que é a natureza em pessoa, vamos falar assim? Muito obrigada, quem dera. A gente trouxe aqui algo semelhante a, não aonde você vive, mas assim, remete um pouco, né, Adriano? É isso aí. Que é uma coisa, um presente da Juliana Flores, mandou para você. Meu Deus, que lindo. Nosso amigo Clóvis mandou para você, né, Adriano? É isso Ai, aí. que fofo. Olha aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a gentileza, Nossa, doutora. Obrigada. Você gosta de rosas? Muito, sou apaixonada. Simboliza o amor, né? Gratidão, Viu? Juliana Flores. A Obrigada, Juliana tá mandando para Rogério. você aqui, que é uma Obrigada, das nossas vocês apoiadoras. E o Adriano vai contar um pouquinho da Juliana aqui. E a doutora tá dando sorte Leva pra amor gente. para todo o Brasil. A doutora tá dando sorte pra gente que o Clóvis renovou com a gente. Exatamente. Juliana Hoje Flores nós renovou. renovamos. Aê. Que lindo. Valeu, Clóvis. Obrigado, viu? Muito obrigada, muito lindo. Juliana, conta um pouquinho da Juliana Bom, Flores. a senhora conhece a Juliana, já ouviu falar? Conheço, eu compro as rosas. A senhora Você sabia? compra? Sim, recebo as flores. É mesmo? É mesmo? É verdade? Vai, ó, tá vendo, Sim, Clóvis? é Ó. do Brasil. Ó. Eu legal. preciso mandar flores agora esses dias. Foi para minha tia lá em Feira de Santana. Você mandou pela, Você mandou pela Juliana? Sim. E você sabe que é em 3 horas de prazo, né? É muito rápido. Aí, ó, tá Em vendo? quanto tempo você pediu a flor?
Foi o período da manhã. De manhã mesmo foi Já entregue. chegou e Exato. confirmou lá que chegou direitinho. Confirmou. Se eu Minha falar tia pra me mandou você- a foto. Ô, Ale, e se eu falar pra você que agora a gente tem um prazo de entrega de 2 horas, chama Uau. entrega a jato. Que maravilhoso. Você entra lá em qualquer na lugar do entrega a Brasil. jato, 2 horas em qualquer lugar do Sim, Brasil. Sim, Pra você que não sabe, ela é a maior da América Latina. É. que maravilha. Então, enfim, não é só flores, né, Adriano? Não é. Bom, a Juliana Flores é na frente do meu apartamento, né? Então, eu vejo a movimentação toda lá. Então, Sim. você vê motoboy, taxista, o pessoal vindo buscar aqueles carros grandes, É. de tudo. É enorme, enorme. É enorme. E você vê, às vezes, de madrugada, você tá lá, você escuta aquele caminhãozinho lá, os caminhões descarregando os produtos. Doutora, não é só flor. Então, você tem uma série de finais. Bom, você pelo que visto, já ó, conhece. Já. conhece. Girassol. Ah, você Chegou- comprou você comprou Girassol. girassol. Que legal. Chegou pra minha tia. A Girassol Juliana é Flores, maravilhoso. Adoro, é a minha flor preferida. Samara, Toda a imersão tem a girassol. mulher também ama Você girassol. vai receber o seu quando ela você ama for. girassol. Então ela vai Legal. receber As o imersões dela. têm girassóis. Tem girassol. Tem girassol. Que legal. Ah, que da hora. Então, ó, é www.julianaflores.com.br. Não erre, presenteie quem você mais ama com Juliana Flores. Clóvis, te agradecer pela parceria de mais um ano. Pode ter certeza que vai ser mais sucesso ainda, né, Amém. Adriano? Obrigado a você. Obrigado a Mosquito. você, Eu que meu irmão. agradeço. Obrigado mesmo. O Adriano é que coach. linda. O Adriano é coach. Mentor. Né? Mentor. Coach é mentor, fala mentor. É Adri Moraes. Como é que é? Adri Gomes. Adri É o Gomes. Adri Moraes. Não, o que é Adri Costa? Sou o mano? Adri Gomes. Ah, É que o Adri nunca Gomes- acerto. Ele gosta Tô do parecendo Moraes. uns apresentadores de televisão aí. Adri Moraes. Eu vou mudar meu nome pra Moraes, porque ele gosta Muda, muito de porque eu Moraes. acho que é mais vendável. Adri Gomes, viu? Arroba Adri Gomes. Obrigado, Obrigado, Adriano. Mosquito. Um Deus beijo grande. abençoe Obrigado, você, doutora. viu, Obrigado. doutora? Você, Ó, adorei o presente. já vou aproveitar o Adriano aqui e vou encerrar com você, doutora. Fica aqui com a gente. Obrigado, Adriano. Mosquito. Eu acho que foi uma aula, assim, uma aula de... Qual a palavra que eu devo usar? Aprendi muita coisa hoje. Uma aula de como ser um ser humano melhor, viu? Nossa, Obrigado. agradeço muito. Eu agradeço muito essa Você me ensinou muita coisa hoje que você nem imagina. Né, Adri? Eu acho que você também, né, Adri? Isso é o lado natural dela, aflorado demais, né? Nossa senhora. A gente é muito urbano, né? A gente é muito urbano. Eu sou roceiro, mas eu sou um roceiro urbano. Eu vim da roça e vim pra São Paulo e tô aqui. Mas, assim, aprendi muita coisa hoje, viu? Em coisas que eu não dava valor. Que bom. Obrigado, espero que você tenha gostado. Eu gostei muito e eu espero que... Eu agradeço muito essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui. Deixa uma mensagem pra nós. Essa oportunidade é maravilhosa porque é bom trazer isso para as pessoas, Tá. para que as pessoas elas percebam que a medicina está bem perto delas, Tá do lado. está do lado, né? Então, quando passa por uma árvore, se conecta com ela. Tá na terra mesmo, na cidade, Legal. se conecta com ela. Legal. Se conecta com os elementos, com as pessoas e com os animais. Que a gente se melhora e aí a nossa comunicação vai melhorar muito também. Aí, ó. Porque o ser humano está precisando equilibrar a comunicação para ter mais harmonia e levar o amor que se Precisa requer. conversar mais, viu? Larga o telefone, gente. Larga o celular, pô. Se comunicar com sensibilidade. Exato. Eu acho que tá faltando muita comunicação Se eu entre as fico pessoas. correndo demais, eu não me comunico comigo e eu não vou me comunicar com você. Então, a natureza ela traz essa harmonia para eu começar a me comunicar comigo e aí eu me comunico com você de uma forma mais amorosa e harmônica. Com certeza. E você quer um lugar para se comunicar? Você está no lugar certo, podcast do Mosquito. Yes. Hoje eu Yes. recebi a doutora Alessandra e eu tô muito feliz. Muito obrigado, doutora Alessandra. Obrigado, Adriano. Obrigado, Mosquito. Obrigada. Semana que vem você já sabe. No mesmo horário, no mesmo canal, eu te espero. Compartilha os nossos cortes. Vai lá no canal de cortes do Mosquito, do podcast do Mosquito. Enfim, esparrama pra todo mundo, principalmente pras velhas fofoqueiras da rua. Um abraço, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu.